Olá, Oi, gente, boa noite. boa noite. Quanto tempo, né? É verdade. Muito tempo. Hoje nós viemos falar de um assunto que seria para nós, né? Como se manter equilibrado nos dias de hoje. Como se manter Gente, tantas coisas aconteceram. Vocês viram que a gente deu uma sumidinha, né? mundialmente? E com certeza isso não é privilégio de vocês. Sejam bem-vindos. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos esperar o pessoal entrar um pouquinho. Fixou. É isso aí. Sejam Deixa eu bem-vindos. entrar aqui, Marcelo. Ó. Vamos ver se aparece lá. Deixa eu mandar. Vamos mandar aviãozinho. Para quem possa ser uma contribuição a essa live, que hoje a gente vai falar de um tema que vem afligindo muitas pessoas, né? Como manter o equilíbrio diante de tantas adversidades. Quando as pessoas estavam percebendo que em 2020 o que elas queriam era 2021. Tome 2021. Não é? Mas como pode melhorar a partir de agora? Não é Isso mesmo? aí. Olá, Olá! boa noite, bem-vinda. Como vamos nos manter equilibrados nos dias de hoje? Como vocês têm se mantido equilibrados nos dias de hoje? Conta pra gente. Conta pra gente. Como vocês têm se mantido Firme e forte. alinhados no equilíbrio nos dias de hoje? Se é que tem, né? Como vocês têm se mantidos equilibrados nos dias de hoje? Bem-vindos, bem-vindas. Não é porque o negócio não tá fácil pra ninguém não, gente. Sim. Mas como pode melhorar? Essa live, Sempre pode melhorar. processo em cima de processo. É isso mesmo. essa live, quando eu falei pra Lu sobre o tema, me veio na cabeça que era pra gente. Essa live a gente devia estar no lugar de vocês também. Por quê? Porque todos estamos no mesmo barco. A única diferença como facilitador de consciência é que a gente tem a possibilidade de sair um pouquinho mais rápido. Só um pouquinho mais rápido desse looping, desse turbilhão que nós estamos vivendo. Uma densidade. Quem tem notado alguma densidade aí fora do inconsciente coletivo, com dias melhores, porém na sua grande constância com uma densidade grande? Conta aí pra gente. Um pouquinho pra gente aí, como é que vocês têm percebido o ambiente geral aí de vocês? Porque não precisa nem sair, né, de casa, já, apesar que e exatamente porque a gente não pode sair de casa, mas como vocês têm percebido as pessoas, né, as conversas, as pessoas hoje elas estão cada vez mais falando de desgraça, falando da doença, falando dos óbitos, e não que não tenha que ser falado, né? Porque quem vive o luto sabe como que é e às vezes precisa se expressar assim. O fato é vivenciar isso todos os dias. Sim, Renata, estamos todos oscilantes. Muita energia, mais que em 2020. A Terra toda está oscilante. Esse período de transição planetária, de muitas perdas, mais perdas do que ganhos, aparentemente falando. Sim. Ela tem mexido com a gente também em nível molecular. Quem não andou percebendo tonturas, quedas de pressão, vertigens,
que tem isso também. Oscilações emocionais, sendo alvos fáceis de ataques. Mas vem cá, se a gente está sendo alvo fácil de ataque, é porque a gente está permitindo, né? Quando a gente toma essa consciência, há a possibilidade, dentro da matriz divina, da gente ter um desfecho um pouco diferente, momentâneo, quanticamente. E aí eu vou falar para vocês, gente, o babado tá pegando geral. Porque nós vivemos, como o Marcelo falou, numa matriz, né? A famosa Matrix, que as pessoas falam, a matriz divina, e estamos todos conectados. Todos, né? somos todo. Exatamente. Então, quando a gente fala desse inconsciente coletivo que está vibrando muito medo, incertezas, né? Como se falou em 2020, era tudo muito novo, mas a gente não imaginava a dimensão que isso tudo ia se tornar, inclusive na vida de cada vez mais próximos da gente, né? Hoje todo mundo que você conversa conhece alguém muito próximo que vivenciou, né, a doença em si. Se não é por conta da pandemia, é por conta de outros tipos de doença, porque a gente, né, independente da situação que a gente está vivenciando hoje, o mundo segue, né? Então, quem era cardíaco continua cardíaco, quem é diabético continua diabético, então a gente vai vibrando também essa questão de doença, né? E de medo, e de incerteza. Eu não vivi essa época, eu posso parecer, mas eu não vivi essa época, mas a espiritualidade conta que a Terra parou na época da Segunda Guerra Mundial. O desencarne coletivo era maciço. E a Terra parou. Sim. E nós temos memória daquele terror, de tudo que foi vivenciado ainda na Terra. Isso vem de encontro ao que a Lu está falando de inconsciente coletivo. O inconsciente coletivo paira na densidade. Se a gente não dá vazão para ele, embora, se a gente não consegue dissipar, muitas vezes através do elemento ar, uma purificação de oxigênio, a gente mantém essa densificação. E o diz que me diz, o fomentar, o replicar, é o que mais tem acontecido. Naquela época também não tinha internet, né? Mas tinha televisão. E a televisão também difundia isso. E muito. Muito. Então, a indústria do terror, não estou tirando a piora aqui no Brasil e a piora do mundo com relação ao ano passado. Eu estou querendo dizer que nós estamos nos tornando alimentadores, retroalimentadores, replicadores, como se a gente fosse roteador. O nosso corpo, ele é pura energia. Tudo que está aqui na Terra é eletromagnético. Todo ser, todo cristal, todos os reinos, vegetal, animal, hominal, mineral, tudo emite uma radiação. E tudo emite e capta. Então essas tonturas, esses enjoo, esses mal-estares, essa sensação de, nossa, eu estou meio que dobrando. Algumas pessoas sentem mais, outras pessoas sentem menos, mas todos estão sentindo. Estamos num momento de transição planetária. Acredito que agora está dando a marcha mesmo para isso. Conta aí pra gente, quem está sentindo isso ou quem já sentiu? Quem vem sentindo mudança no físico, até, como o Marcelo falou, né, das tonturas, mal-estar, porque isso está sendo recorrente nos nossos atendimentos, né? As pessoas no limite do estresse, no limite da paciência com os próprios familiares,
né? E aí Perfeito. a gente acaba tomando atitudes, às vezes, impensadas e que podem vir a magoar mais pessoas e gerar mais tristeza e gerar mais discórdia. Enfim, a gente acaba transformando a nossa vida em puro desequilíbrio, né? Em todas as áreas da nossa vida. Porque se não está indo bem em casa, acaba afetando o seu trabalho. Se não vai bem no trabalho, também afeta a convivência dentro de casa. Se não está bem com os familiares, se tem alguém doente ou se tem alguém passando por alguma situação dessa muito complicada, até financeiramente, desestabiliza toda uma família. Tá todo mundo sendo atacado e sendo Sim. vítima também da própria criação em todas as áreas. Relacionamento, trabalho, Sim. financeiro, saúde. E como a gente se mantém equilibrado nos dias de hoje. A gente vai contar um pouco do que tem acontecido pra gente. Isso. Olha, que judiação. Sheila está escrevendo aqui pra gente. Percebi um pessimismo nas crianças. Ela trabalha em escola de educação infantil. Mas as crianças são reflexo dos adultos. Infelizmente, os seres infinitos não teriam essa percepção. Eles puro têm reflexo, para vocês verem como eles não precisam entender de nada, né? Porque a criança, ela tem a percepção. Quando a gente fala para vocês o tempo todo que a primeira linguagem, a energia, é isso. As crianças estão percebendo o que está acontecendo dentro de casa, né? Dessa vibração do inconsciente coletivo, e estão reagindo com esse pessimismo. É muito triste, porque quando a gente fala em inconsciente coletivo, nós somos o coletivo. Nós? Né? Eu, Marcelo, vocês, né? Então nós temos a responsabilidade sobre aquilo que nós estamos emitindo. Porque fica muito simples a gente falar assim, eu tô depressiva, eu estou triste hoje, eu estou chateado, ou eu estou pé da vida, porque fulano ou porque ciclano, né? Mas eu sou responsável pela minha vibração, né? Eu sou responsável por aquilo que eu ando emitindo por aí como vibração. Mas eu tenho sido muito atacado espiritualmente, eu tenho sido muito atacado energeticamente. Eu também falo às vezes, porque eu me sinto mesmo. Só que o momento agora é de união. Se eu ficar na posição de vítima e disser que eu estou sendo atacado, que está sendo muito para mim, eu estou me colocando abaixo. Mas eu escolhi estar aqui nessa época. Sim, de alguma maneira nós escolhemos. Eu escolhi. Ou viemos pelo tobogã, né? Mas foi escolhido. Fomos escolhidos ou escolhemos. Ou escolheram pra gente vir direto do tobogã pra cá. Então não adianta a gente ficar nessa posição de vítima, ou pra gente manipular, pra gente não ser manipulado nessa realidade, e essa realidade ela é previsível, a realidade do inconsciente coletivo perdura por décadas. E a gente coloca sempre o inconsciente coletivo como algo pejorativo, né? Mas eu imagino que num mundo de regeneração, o inconsciente coletivo, ele é mais pro lado do bem, pro lado do positivo, né? O que eu percebo é que a gente tem que orar e vigiar em dobro os nossos pensamentos. Porque quanto mais a gente acende e passa e transpassa, e a gente se percebe como um ser infinito e magnético, a gente tem que vigiar as nossas próprias vibrações para não fomentar esse inconsciente coletivo que é nosso. Fazemos parte dele. Como ter boas vibrações? Nessa realidade que estamos passando. É o que a gente está perguntando. Mas nós vamos responder. Nós vamos responder. Quando a gente fala, né, quando o Marcelo está falando agora que nós somos responsáveis, todo mundo já ouviu falar do orai e vigiai, né? E eu diria mais vigiai mesmo e orai, porque nós precisamos vigiar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos e as nossas emoções. E como que a gente faz isso? Através do autoconhecimento. Se você for buscar aquilo que é
que é o seu gatilho, e só você vai saber disso, não somos nós, para qualquer situação da sua vida, tá? Então, por exemplo, hoje, através do nosso grupo do emagrecimento consciente, uma das pessoas falou assim, olha, eu descobri qual é meu gatilho de ansiedade para eu acabar comendo mais, né? Então, toda reunião que eu me estresso, que eu sinto estresse ali naquela reunião, eu me invalido, me incapacito e aí eu vou descontar na comida. Então, qual é o gatilho? É o estresse, né? É aquela coisa que ela tá vivenciando naquele momento, que é a falta do controle, porque a gente acha que a gente pode controlar as situações, né? Então, a gente tem como controlar a situação que a gente está vivendo hoje? Não. Então, a gente entra com isso um fato, né? Eu sempre brinco com vocês nas lives, mas 10% são os fatos. Os outros 90% é como você reage a ele. Eu tenho como controlar, né, uma reunião estressante? Não, porque às vezes não depende de mim, né? Eu posso estar conduzindo isso muito bem, mas aí vem o outro, fala besteira, o outro fala abobrinha, o outro já tá mais estressado porque ele também está nesse meio do inconsciente coletivo, então ele tá sem paciência, né? Então, como fazer para a minha reação diante disso é que muda tudo, né? Então, eu tenho um fato que eu não tenho como controlar. Existe uma pandemia e existe um inconsciente coletivo que está com medo, está depressivo, está estressado. E o que eu posso fazer por isso, né? Para que isso mude? O que se requer para que isso mude? Essa é a pergunta, é uma das perguntas que nós fazemos sempre pra gente, quando a gente tá diante de uma situação, que essa é uma ferramenta, tá, Adri? Pode anotar aí. Quando eu tô diante de alguma situação que não está legal pra mim, que não tá me descendo muito bem, eu pergunto, o que se requer para que isso mude? E solto. Porque quando eu faço uma pergunta, a ideia é trazer mais consciência para mim. Então, que venha consciência para que eu consiga modificar isso tudo que está acontecendo. Agora, tem situações que as pessoas chegam pra gente, né? Uma coisa é, a pessoa vai e bate no seu carro já tá batido. Não adianta você sair e cuspir marimbondo na pessoa. Vai o amassado do seu carro? Não vai, né? O que você pode fazer nesse momento? Você tomou um susto, você vai verificar se tá todo mundo bem, né? Primeiro e falar, ok, foi só o carro. Ah, mas é o carro que eu lutei a vida inteira para ter, para pagar, eu tô pagando ainda. Ok, mas aquele carro realmente é tão importante assim, aquela amassadinho que deu é tão importante assim para que você não consiga mais dirigir seu carro? Percebem que às vezes no estado que nós estamos, a gente está crescendo demais aqueles 10% e tornando os 10% não um fato e sim um problema, né? E a forma de reagir diante desse problema é o que tem causado muito desconforto para todos nós. Começando a fazer a sua parte como indivíduo, a gente fala... Bom, tem um livro maravilhoso que a gente vai fazer um clube do livro, com certeza, que chama Matriz Divina, do Greg Braden. É um físico, é um cientista. E ele une muito a espiritualidade com a ciência. E ele fala o que realmente a humanidade está tentando provar há muito tempo, que pertencemos a uma matriz universal. E o que nós fazemos aqui pode refletir no outro canto do universo, ou até em universos paralelos. E o que foi descoberto é que o universo ele é holográfico. E como um holograma, qualquer parte do universo que você for dividir, ou da Terra, ou de você, tudo vai ter a mesma... cada partezinha vai ter o todo. Então, quando mexemos em uma parte, a gente mexe no todo. E estamos mexendo diariamente no todo. Ah, porque tem o pancadão. Ah, porque tem o funk. Ah, porque não tem vacina. São todos fatos, realmente, são todos fatos. O que você vai fazer com eles? Falar mais deles? Ou procurar se autoconhecer?
Muitas pessoas passam pela gente desde o ano passado isso. Um pouquinho mais esse ano, as pessoas não estarem vendo a possibilidade delas se autoconhecerem, mesmo passando por lutos. Sim. E passamos. Sim, passamos também aqui em família. Então, agora isso não significa que a gente não tenha que vivenciar a dor e o sofrimento de perder um ente querido. Não é tampar os olhos. Não é fingir que não está acontecendo nada, porque se você não vive o luto hoje, você vai viver depois. Porque esse sentimento ficou, né, aprisionado em você de alguma maneira. Então, tem que se vivenciar sim. Mas por quanto tempo? Né? Quanto tempo eu vou ficar arrastando corrente? Né? E o quanto isso está influenciando, né, aquele que se foi. Porque quando a gente fala, né, para vocês de energia, da vibração, a gente tem que atentar que nós somos responsáveis por ela. Né? Então, o que é essa vibração? A vibração é o formato da onda que a gente emite, né, como um ser que é energético, né? Nós temos energia, nós produzimos, nosso corpo produz energia e essa energia ela tem uma onda, ela tem uma frequência e ela tem uma vibração. Vocês sabem a diferença? Escreve pra gente. Vamos falar para eles a diferença, Má, porque Sim. isso confunde muito. Sim, nós vamos falar, mas eu queria saber se eles sabem a diferença. Conta pra gente, se vocês sabem sabem a diferença, qual é a diferença de energia, onda, vibração e frequência? Isso é uma das coisas que a gente fala em curso. Mas eu vou falar hoje aqui também. A gente vai falar também. Sim. Até para que vocês entendam por que que a gente acaba captando desse inconsciente coletivo e muitas vezes a gente acaba captando coisas que a gente não quer também, né? Aí vai falar que é o obsessor, é o inimigo que tá querendo te derrubar, mas o que você tá fazendo, né, para que o inimigo ou um obsessor, que a espiritualidade chegue próximo de você e tenha a capacidade de te enxergar e de te influenciar? É o quanto você está colocando de foco e relevância ao obsessor, ou ao fato, ou aos fatos. O quanto você coloca relevância e atenção, isso cresce. Então todo mundo já sabe. Frequência é a repetição da onda. Sim, mais ou menos. Sim, é a quantidade de oscilação dessa onda. Isso. Medida em hertz, mas antes energia. Rê, você é boa para isso, vai. O que é energia? Vamos explicar pro pessoal aqui. Estamos com delay, Marcelo. Vem de ergos, como sempre, vem de ergos, trabalho. A disposição de algum sistema em produzir esse trabalho. Há que se ter uma quantidade de energia. Então, quando a gente fala de energia, gente, vamos pensar essa luzinha que está iluminando a gente aqui, né? Em algum momento existe uma água em movimento que está passando por uma termoelétrica e essa termoelétrica está mandando esse sinal energético através dos fios para chegar aqui na nossa luz, né? Que é uma emissão de energia para a gente e assim vai. Então, essa poltrona que nós estamos sentados, ela está emitindo uma energia contrária, porque senão eu estaria com o meu bumbum no chão. Também estaria emitindo uma energia contrária para que ele estivesse no chão. E o nosso corpo produz energia o tempo todo? Sim. Produz células? Então, isso é energia. A onda é o caminho que essa energia faz. Né? A nossa mestra, ela tem uma analogia muito engraçada. Vocês lembram do desenho do Pica-Pau? Mas pode ser qualquer desenho, porque vários desenhos tinham isso. Que ficava aquela fumacinha, né? E o Pica-Pau ia seguindo o cheiro e aquela fumacinha do churrasco. Então, aquilo é uma onda.
E aí nós vamos para a frequência. A frequência a gente falou, né? A quantidade de oscilações. Que Medida é em hertz. Quantidade de oscilação. Se é muito rápido ou se é mais tranquilinho. Que aí nós vamos falar também um pouquinho para vocês sobre essa frequência aí que é medida em hertz. E aí a gente tem a vibração, gente. Então, quando a gente fala de vibração, a gente está falando desse formato de onda, né? Se ele é alto, se ele é baixo, né? Então, quando a gente fala assim, a energia da pessoa tá baixa, às vezes não é a energia, é a vibração. Essa onda, ela tá baixinha, né? Ela tá baixinha. Então, quando ela tá baixinha, a gente vai captar o quê? Coisas baixinhas. E quando que frequências baixinhas. Sim. E quando que ela tá tudo por ressonância. Existe uma lei implacável no universo que é da ressonância. Você atrai o que você vibra. Então, o que é uma vibração baixa? Vocês sabem qual que é a vibração mais baixa que existe? Põe aí pra gente. Enquanto isso, a Renata pôs. Energia poderia ser força ou esforço? Simplistamente falando, sim. É o trabalho, né? O trabalho exige um esforço. Para se produzir trabalho. Para se produzir o trabalho precisa de um esforço. É a disposição em produzir o trabalho. E todo ser aqui, em matéria condensada, faz e também não, né? Ninguém sabe? Ninguém quer chutar? Qual é a frequência mais baixa? Vibração mais baixa? A vibração mais baixa, em que frequência que ela tá? Não. Nobody. Então bora nós, vamos falar aqui pro pessoal um pouquinho. Gente, quando a gente tá numa frequência de vergonha, é a frequência mais baixa que a gente pode ter. E aí a gente tá vibrando em algo de contração. Vocês lembram quando a gente fala de expansão e contração, o leve e o pesado? O famoso leve e pesado, que quem acompanha as nossas lives sabe. Sim. Ou os cursos. É isso. Ou os atendimentos. Só que até a frequência do medo, nós estamos trabalhando... Tá com delay. Sim. Até a frequência do medo, nós estamos trabalhando com essas frequências de contração. Né? Então, é uma frequência que nos deixa mais para baixo, nos deixa mais pesado, nos deixa mais caidinho. Down. Né? E aí, o que acontece? Se você está nessa frequência, você capta tudo que está vibrando nesta frequência. Desânimo. Né? Então, aí a gente fala assim, parece que nada dá certo. Né? Tudo que eu tento fazer não funciona. Por mais que eu tenha o trabalho, o esforço, que eu coloque energia naquilo, não está funcionando. Então, o que eu estou vibrando? Então, além da pergunta do que se requer para que isso mude, comecem a perceber o que vocês estão vibrando. Né? Quando a gente se conhece, quando a gente percebe as palavras que a gente está emitindo, diz muito daquilo que nós estamos vibrando. Pensamento também. Sim. Não só as palavras. Não só as palavras, mas comecem a anotar em alguns momentos aquilo que vocês estão pensando ou que vocês estão falando, né? Porque às vezes você faz uma ligação, eu ligo para minha mãe, e aí, como é que tá? Tô com dor. Bom, isso é um fato. Minha mãe tem alguns problemas né, na estrutura óssea dela e que pega inervação, e ter dor é normal. Ai, mas você viu, filha, porque olha, o Covid não tem jeito, porque esse governador, porque o lockdown, porque isso, que aquilo. Aí a gente chega na casa da mãe do Marcelo. Aí a mãe e a tia para falar a mesma coisa. Ai, porque olha, porque esse presidente, porque eu não sei quem, porque não sei que lá. Você viu fulano que morreu? Vocês percebem
que aí você vai falando assim, pum, outra porrada na vibração. Se a gente não se mantém, fala, ok, eu entendo que está acontecendo tudo isso, mas e eu? O que eu posso fazer para mudar tudo isso? Eu posso fazer uma oração? Sim, eu posso fazer uma oração. Eu posso fazer uma oração para todas as pessoas que estão vibrando nessa frequência. Eu posso fazer uma oração para todos aqueles que partiram, né? E muitos nem sabem que partiram, né? Entram no hospital, fala, olha, não, tô bem, mais ou menos, daqui a pouco entuba e vai, né? A pessoa mal sabe o que está acontecendo com ela, o ser dela. Então, o que eu tenho de ferramenta hoje? Eu posso fazer mantras, eu posso ouvir músicas que me alegram, eu posso ouvir louvores, né? Não importa a sua religião, o seu credo, aquilo que você se dedica ao sentimento mais elevado. Cada um sabe do seu. Mas como mudar essa frequência para que haja um maior equilíbrio nosso mesmo no nosso dia a dia, né? Não adianta, você imagina se eu entro na frequência, né, da minha mãe, da mãe dele e falo assim, é mesmo, tá tudo uma droga mesmo, né? E são os velhinhos que estão morrendo. Agora, além dos velhinhos, são os jovens. Ai, meu Deus, eu tenho um filho jovem. Ai, eu também tô com 40 anos. Ixi, será que eu sou a próxima da fila? Vocês percebem o que está acontecendo? Mas tem uma E aí o que fala pro outro, o que fala pro outro, pro outro, pro outro, e todo mundo começa a vibrar nesse mesmo padrão. De medo, de escassez, de dor, de sofrimento. E aí você acorda um belo dia e você se sente angustiada. Você fala assim, pô, eu dormi tão bem, mas eu acordei angustiada, né? O que você pode fazer para que seu dia melhore? Então eu volto a dizer, não só vigiar aquilo que você pensa, que você fala, mas orar, é fazer coisas que elevem essa sua vibração. Meditar, mantrar. Meditar, fazer algo, ler, né? Leituras que te elevem, né? E não crônicas do terror, né? Então, aquilo que você pode fazer por você e para você. Porque se você não estiver bem, você não tem condições de auxiliar não só o nosso planeta, como a pessoa que está do seu lado. Você imagina que quando a minha mãe fala isso para mim, eu brinco com ela e falo assim, mãe, pelo amor de Deus, deixa anotadinho aí todas as heranças que eu tenho, porque senão eu vou ter que brigar na justiça depois, hein? Então, olha, eu quero saber dos anéis, eu quero saber de tudo, porque eu vou usar tudo sua joia. Você não tem medo de usar? Eu vou usar tudo. Ah, se o ladrão levar, levou, filho. E aí ela começa a rir, a gente começa a brincar, ela fala, ela muda o assunto e a gente consegue sair daquele padrão de dor, de sofrimento, de escassez, de medo, né? Então, sejam vocês também os portadores da boa notícia. Sejam vocês os portadores, né, da boa nova para as pessoas, né, dessa alegria que ainda existe, né? A gente parece que depois de tudo que está acontecendo, a gente só enxerga desgraça. Então, mantras, livros, façam coisas por você, seu hobby, né? Tire 5 minutos do seu dia para ficar em silêncio. Nem que seja de manhã. Existe um livro chamado Milagre da Manhã, que ele fala que antes das 8 da manhã você tem que fazer algumas coisas, inclusive uma delas é afirmações positivas, para que você passe a vibrar mais positivamente, e exercícios, né, que liberam hormônios na gente, para que a gente se sinta melhor, né? Por isso que ele se chama o Milagre da Manhã, porque se você não fizer de manhã, durante o dia começa a tumultuar, você entra, né? Você entra numa roda que é trabalho, é filho, é casa, e aí é ladeira abaixo, gente. A gente não faz nada mesmo. A boa notícia, pessoal, é que nessa matriz divina, se a gente tiver a raiz quadrada de 1%, de 1%, raiz quadrada de 1% da população, a mudança, a transformação começa a acontecer.
Quando a Lu falou de ser portadores de boa nova, como seria se a gente começasse a parar de se vitimizar e ser manipulado e sermos realmente agentes de transformação? Agente de transformação é ser um curador planetário. Faz a sua parte. Sim. Sejam agora os abolidores da escravatura de agora. Alguém começou isso. Porque o inconsciente coletivo da época da escravidão era muito comum, era fácil, era aquilo que tinha que fazer. Aquilo era o normal. E hoje? O que é o normal? Em 100 e poucos anos, olha o quanto a gente teve de avanço tecnológico e certo avanço moral. E se vocês pudessem, através de leituras, meditações, frequências Raifs, para quem não conhece, são frequências até de cura. Deixa eu anotar aqui. Emocional, vocês... ela vai anotar. Escutem que no Spotify tem, como é que fala? Playlist disso. Escutem, acendam um incenso, façam o que é leve para vocês desfocarem do inconsciente coletivo, vocês mudam essa vibração. Sai de um medo para uma esperança, sai de um medo para uma gratidão. E se voltar para o medo, não se culpem, porque a culpa é mais baixa que o medo. Uma vibração de culpa é mais baixa que medo. Façam por vocês. Tenham certeza que se vocês estiverem fazendo por vocês, vocês estão fazendo para melhorar esse inconsciente coletivo. E se vocês se mantendo equilibrados, se a gente está num holograma mais facilmente, e se pessoas estiverem mais dispostas a isso, a gente não precisa mais do que a raiz quadrada de 1% para começar a mudança. Tenham certeza. E a gente tem que estar disposto a isso, gente. Eu tenho feito bastante mesa radiônica, né, a mesa quântica estelar, e através das mesas a gente consegue detectar algumas desarmonias, né? Sim. E tratá-las, né, para que elas possam se harmonizar, se equilibrar. Isso é uma ferramenta de tratamento que nós temos também. Isso a gente tem feito. Para se manter equilibrado. E a gente faz isso mensalmente, né? Porque nós também sofremos todos os ataques que vocês sofrem. Às vezes a gente acorda também não se sentindo muito bem. A diferença é que hoje eu já falo a quem pertence isso. Isso é meu? Isso é meu ou eu estou captando de alguém? Isso é uma outra ferramenta que vocês podem utilizar para se manter equilibrado. A quem pertence isso? Isso é meu ou é de mais alguém? Né? E aí a gente faz a nossa mesa mensal exatamente para a gente se manter, né? Eu falo que a gente faz a faxininha, né, energética através da mesa, só que aí a gente vem reparando o seguinte, né? De um mês para o outro, quando a gente utiliza a mesa de uma forma de tratamento, de um mês para outro, às vezes ferramentas que saem de desequilíbrio na mesa, elas se repetem. E quando ela está se repetindo muito, eu tenho que observar o porquê que ela está se repetindo. Eu, normalmente, né, quando eu vejo lá que saiu uma ferramentinha chamada Yoshua, que é o nome místico de Jesus, ele fala muito sobre o amor próprio. Sai para mim direto. Né? Ele fala muito sobre esse amor próprio, mas numa questão não de egoísmo, é uma questão de onde que eu deixei a minha felicidade, onde eu deixei de me amar primeiro, né? Onde eu deixei de me respeitar, aonde eu passei a ser escrava de um sistema, aonde eu passei a dizer amém para todo mundo, aonde eu passei a dizer somente sim quando eu quero dizer não. Vocês percebem? Então, quando ela está repetindo, eu falo, opa, aonde que eu estou me perdendo? Em que momentos eu estou me perdendo? Então, é uma ferramenta onde, para mim, ela funciona não só para me aliviar naquele mês, naquele momento, mas também para eu me conhecer, né? Porque quando a gente fala de autoconhecimento, é muito bonito a gente ler daqui, ler lá, ler acolá, mas o que nós realmente estamos fazendo para saber aquilo que eu estou emitindo, aquilo que eu estou
realmente vibrando? Porque nós, de uma maneira geral, a gente não quer admitir que a gente vibra baixo, né? A gente não quer admitir que nós estamos passando por situações, né? E que sempre a culpa é do outro. E principalmente, né? Terapeutas, então, e a culpa é porque eu tô trabalhando demais, a culpa é porque meu chefe, a culpa é porque meu filho, a culpa é porque meu marido, né? E eu? Qual é a minha parcela, né? Se a vida é minha, se eu sou um ser indivíduo conectado ao todo, qual é a minha parcela em relação a isso, né? Então, a gente fala que todas as vezes que a gente vai fazer uma mesa e que as ferramentas, repetiu uma vez, repetiu duas, repetiu três, opa, pera lá, né? Então, vamos meditar sobre isso. Em que momento que eu tô deixando, né, que o outro domine a minha vida, que o outro diga o que eu tenho que fazer ou deixar de fazer, né? Que o outro vibre e eu entre na mesma vibração para ficar naquela mesma situação da caca toda, né? Então, hoje a gente auxilia pessoas com isso e nos auxilia também com isso, porque é a mesa que vai resolver todos os problemas? Não. É a sua oração que vai resolver todos os problemas? Não. É só uma meditação que vai resolver? Não, é um conjunto, né? É um conjunto para que você possa aos poucos ir elevando esse padrão, né? Hoje eu tive conversa com uma pessoa que estava passando por uma dificuldade financeira, né? Ela não consegue pagar o aluguel dela. E eu falei o seguinte, em vez de você ficar reclamando que você não consegue pagar seu aluguel, veja aquilo que você pode fazer para renegociar esse aluguel, para você mostrar para o universo e para o proprietário, que às vezes também depende daquilo para sobreviver, que você está de boa vontade, que você quer cumprir e não mais ficar vibrando no que você está devendo. Sabe? Você tem um acordo, né? Você, a partir do momento que você deve 1.000, mas você está pagando 10 todo mês, você entrou em um acordo com essa pessoa, então você não está sendo mais a energia do dever, do devedor. Você está sendo a energia do pagador. Não importa se você está pagando 10 por mês. Vocês percebem a mudança de padrão vibracional com isso? Né? Mentalmente você não se enxerga mais como devedor. Eu estou devendo. Não, eu estou pagando. Eu estou devendo quando eu finge que não é comigo ou quando eu falo assim, não, olha, eu estou devendo para a pessoa, mas o que eu faço? Tem dinheiro, não vou pagar, só quando eu pagar, só quando eu puder pagar que eu vou fazer. Mas quando você entra em contato com aquela pessoa e fala assim, olha, eu não sei quando que eu vou ter todo esse dinheiro, mas eu tenho muita fé que eu consiga te pagar, né, R$1 por dia, não importa. Vocês percebem que mudou a cabeça? Esse mindset ele alterou do eu estou devendo por o eu estou pagando, né? E você muda esse padrão também e passa a vibrar de uma maneira diferente. Então, quando a gente faz um trabalho, né, de estar com a gente, né, de se conhecer, saber como que a gente funciona, olhar para situações, né, que nos apresenta, que a vida nos apresenta e olha para tudo isso e fala, ok, isso é um fato, o que eu vou fazer com isso? Eu vou chorar, eu vou espernear, eu vou, né, gritar, o que eu vou fazer? Né? Qual é a atitude diante de tudo isso? Né? Quando você muda a sua atitude, quando você muda o seu pensamento, o seu mundo muda. Por isso que muitas vezes a gente coloca nos processos verbais de empoderamento o quanto você está disposto a ser diferente. A gente coloca nas perguntas. A disposição é aquilo que te tira do espaço da neutralidade. É aquilo que quando você demanda para o universo que não tem outra saída, você vai fazer aquilo e acabou. Você está demandando para o universo que aquilo você não quer mais. Eu não quero mais dever. Eu quero pagar, eu escolho pagar. Você escolheu, a partir daí você age. Como que é agir? Eu não tenho dinheiro. Ok, você voltou para outro lugar. Você acabou de negar a sua demanda. O universo entende isso como
você não sabe para onde que você está indo. Você está falando, você não tem congruência. E aí qualquer lugar serve. Então a partir da demanda de não querer mais, de uma situação estar insustentável, e você, a partir daí, escolher uma mudança, o próximo passo é agir. E para agir a gente precisa estar disposto. Você sai do espaço daquela neutralidade, que às vezes ela é benéfica, em outros sentidos, mas eu quero dizer, da apatia, da mesmice, você sai daquele padrão e muda o mindset, como ela falou. Só escolher e esperar não adianta. Você precisa agir. E nada melhor do que a gente agir equilibrado, né? Quando a gente está equilibrado, as coisas parecem que fluem melhor. Seu mundo muda quando você muda. É bem isso mesmo. E aí, tia está perguntando, é um conjunto de medidas e atitudes que nos geram energia? O que nos gera energia não é necessariamente esse conjunto de medidas ou atitudes. Óbvio que se você se alimenta bem, né, se você toma um solzinho, isso tudo são geradores de energia pra gente. Mas os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas emoções, eles modificam a nossa vibração, né? Então, quanto mais eu modifico essas medidas, essas atitudes em relação à minha vibração, eu melhoro aquilo que eu estou emitindo, né? Eu melhoro aquilo que eu estou emitindo para todo o ambiente, para todo o planeta, né? Então, todas as vezes que eu recebo uma notícia ruim e eu fico replicando essa notícia ruim, mas você viu, né? A gente fala nas mentorias de relacionamento, principalmente quando a gente fala de casal, né? Se eu estou pé da vida com o Marcelo e eu chego para uma amiga minha, pode ser a amiga mais íntima, e eu viro para ela e falo assim, você não sabe, o Marcelo fez isso, e eu tô pé da vida com ele. Ela vira e fala assim, mas você não sabe o que o meu marido fez. Pronto, isso que a gente mais acha. Pronto, acabou. Porque o meu fez isso. Bom, já são 2 homens tomando, né, tiro, porrada e bomba energética. E vocês percebem que a gente não tá imaginando que a gente tá fazendo isso, né? Então, toda vez que eu chego para alguém e vou reclamar de alguma coisa, eu vou reclamar da minha mãe, eu vou reclamar do meu pai, eu vou reclamar do tempo, vou reclamar do governo, a pessoa vai virar para você e falar assim, é mesmo? Ih, meu filho, você nem sabe, aqui na minha cidade, então, fizeram isso. Nossa, é uma incompetência atrás da outra. Mas também, né, com o presidente que a gente tem, e assim vai. Então, a gente se torna um replicador de uma vibração, né, de uma frequência baixa. E aí, o que nós vamos atingir? Né? Eu sempre falo, gente, se você liga o seu rádio na AM, ele não vai pegar FM. Percebem? Se você ligar na FM, ele não vai pegar a AM. E aquilo que nós estamos falando? De onda, né? Então, vocês percebem quando a gente está falando? Se eu estiver vibrando, né, numa frequência de amor, né, de saúde, de tranquilidade, numa frequência de paz, de alegria, de gratidão, você acha que o obsessor vai vir atrás de mim? Ele tem mais o que fazer, ele precisa se conectar com as pessoas que estão vibrando no mesmo padrão dele. Você acha que vão chipar vocês? Né? Vocês até podem pensar assim, não, é exatamente por isso que eles vão tentar te derrubar. Mas será que eles estão me vendo? Mas isso pode realmente, se eles percebem que eles vão pro seu ponto fraco. Normalmente eles vão pro seu ponto fraco. Que é o orar e vigiar. Aliás, eles... E saber qual é o seu ponto de gatilho. Só que eles te vigiam por milênios, né? Por séculos eles te vigiam. Mas se você tem um ponto fraco, é ali que orar e vigiar em dobro. Exatamente. Para não cair nisso. Porque nós estamos falando, o que o Marcelo está falando, são aqueles que nós prejudicamos muito, né? Para quem acredite em outras vidas. E que aí eles vão nos estudando para saber qual é o nosso ponto fraco para nos derrubar. Mas o que eu estou falando é que
Esses são alguns. Sim. Mas existem muitos que a gente acaba captando pela nossa energia. Vagando. Né? Então, assim, olha, tem um depressivo ali. Ou então, olha, tristeza. Eu também tô sentindo essa tristeza. Então, qual é a minha tribo? Deixa eu lá me juntar. Né? Deixa eu ficar perto, porque eu entendo a dor. Eu entendo a tristeza dessa pessoa. Né? Eu como espírito. Né? Então eu vou lá e junto. Aí dali a pouco são 2 para sentir tristeza e para emitir essa frequência. Dali a pouco encontra com o outro na rua, já são 3. Daqui a pouco você está com uma falange atrás de você que você não consegue levantar da cama. Aí é difícil de se manter equilibrado nos porque dias de aí hoje. Você está numa depressão profunda. Entende? E aí realmente fica difícil de manter esse equilíbrio. Né? Não depende mais somente de você. É aquela história, quando você está no meio do mar, né, se afogando, alguém tem que jogar uma boia, né? Que é o que eu brinco com as mesas. Né? Eu falo que a mesa é a boia que a gente joga às vezes, dependendo da situação que a pessoa está vivendo, para ela se segurar ali e falar assim, olha, eu vou respirar. Né? Mas dali, a escolha de ter essa mudança de atitude, essa mudança de pensamento, essa mudança, né, na própria fala, para poder subir a escadinha do barco, né, de um navio, é dela. Né? Eu posso jogar a boia, falar assim, ó, sai daí, vem cá que eu tenho ferramenta aqui para te ajudar. Né? E aí a pessoa tem a escolha de querer ou não. Ah, a mesa é a única ferramenta? É óbvio que não. Existem inúmeras ferramentas. Nós mesmos, né? um monte. Nós temos um monte de ferramenta. Hoje, o que vem funcionado para a gente de uma maneira mais efetiva, até pela questão do online, da gente não poder estar presencial com as pessoas, é essa mesa, que vem nos auxiliado muito nos tratamentos, né, das pessoas, porque ela faz essa faxina do que tá te incomodando, que tá te atrapalhando ali. E depois? Depois você tem sua responsabilidade, né? Você tem sua responsabilidade como ser, porque senão todo terapeuta seria milagreiro, não é? Toda ferramenta seria milagreira também. Porque, vem cá que eu vou pegar todo o seu karma, todos os seus problemas, eu vou aqui, ó, com um estalar de dedos e vou resolver tudo. Vou reprogramar tudo. Entendeu? Então, hoje o que a gente fala para que vocês possam se manterem equilibrados, autoconhecimento. Se você não se conhece, você não sabe como você vai reagir diante das situações. E quando eu me conhecer eu vou saber? 100% não. Mas você vai estar um passo à frente de muitas pessoas para que esse planeta evolua e para que nós, como seres humanos, que a humanidade possa passar por essa transição que nós estamos passando agora de evolução planetária, né? Saindo do mundo de provas e expiações para ir para um mundo de regeneração. E a gente fala que o mundo de regeneração é o mundo dos enfermos, dos convalescentes, né? Então a gente acha que a vida vai ser linda daqui para frente, não vai. Infelizmente, ela não vai. E o que eu vou fazer com este fato? Percebe? Eu vou me desesperar? Eu vou deixar para a próxima? Exatamente, vou deixar para a próxima, ou eu vou pegar essa informação, olha, eu sei, eu escolhi, tô por aqui, de alguma maneira, passar por tudo isso, como que eu vou reagir diante disso? O que eu vou levar daqui para frente? Como que eu vou levar? E se essa situação perdurar por mais 1, 2, 3 anos? A gente não sabe. E se essa situação acabar, mas vir outras? Nós não temos o controle sobre isso. Eu só tenho controle sobre aquilo que eu penso, sobre aquilo que eu emito. O externo eu não tenho como controlar. E quanto mais eu tento controlar esse externo, mais eu adoeço. Mais eu tenho doenças degenerativas. Por exemplo. Por exemplo. Entendem? Então o negócio é ver tudo que você pode fazer que te traz alegria, que te traz felicidade, né? Veja uma foto, né, antiga, relembre um vídeo, vá assistir. Eu falei outro dia pro Marcelo, eu falei, Marcelo, deu tudo tão errado, mas tão errado que eu falei assim, eu quero ver comédia, porque eu quero sair desse padrão e eu não tô conseguindo. Eu falei, eu vou colocar o Mr. Bean, né? Eu vou colocar qualquer coisa
para que eu saia desse padrão. Mas se você percebe que você entrou nele, você tem como sair. Isso você só percebe se você se conhecer. Então, quando a gente bate na tecla do autoconhecimento, quando a gente bate na tecla para que vocês comecem a se observar e ver quais são esses gatilhos que deixam vocês mais deprimidos, mais chateados, mais tristes, mais medrosos, mais incertos de tudo isso, né? A única certeza que a gente tem na vida é que um dia a gente vai morrer. A questão toda é saber como. E isso é um fato. Para que a gente possa estar vivo, significa que a gente vive num mundo dual. Então, se eu estou vivo, um dia eu tenho que passar pelo ciclo da morte. E às vezes a gente tem que passar por esse ciclo da morte em vida, né? Esse ciclo de você olhar o que está acontecendo com você, verificar tudo aquilo que não está sendo útil para a sua vida, que não está sendo nutritivo para a sua vida e dar cabo. Eu falo, não adianta você ficar escorando uma casa que ela tá toda para ser demolida, que ela tá caindo aos pedaços. Às vezes você tem que botar a casa inteira abaixo e construir uma nova. E às vezes isso acontece também com o nosso emocional, né? No nosso estado emocional. Às vezes a gente tem que tirar, botar abaixo, dar aquela chilicada mesmo para falar, olha, se posicionar em algumas situações na vida da gente. Então, colocar, se priorizar, isso sim é amar ao próximo como a si mesmo. Quando você consegue se priorizar, quando você consegue estar bem, eu tenho condições de dar amor, eu tenho condições de dar auxílio, eu tenho condições de estender minha mão. Agora, se eu tô afogando, minha filha, são dois para se afogar. Quando a gente faz um treinamento de salva-vidas, a primeira coisa que a gente tem que fazer com uma pessoa é pegar na mão dela e travar o braço dela para trás. Porque ela, no desespero, ela vai tentar agarrar você e vão ser dois para se afogar. Percebe? Então, às vezes, a gente tem que tomar uma atitude mais brusca, né? Quebrar os ovos mesmo, para que você saia de alguma situação. Então, quando a gente fala de situações onde a gente tem que se manter equilibrado, a gente precisa se conhecer, não tem outra forma. Para que você saiba como reagir diante das situações. Então, se vocês não têm mais nenhuma dúvida... Eu também não tenho, não. É isso que a gente tinha para falar para vocês hoje. Continue seguindo a gente aqui no Insta. Compartilhem se vocês acham que essa live é válida para outras pessoas que possam estar ouvindo o que vocês ouviram hoje, que a gente acaba replicando, né, essa forma de vivenciar diferente toda essa tristeza que de fato nós temos vivenciado, e que a partir daí a gente possa realmente escolher algo diferente para as nossas vidas. Então, eu fico muito agradecida por todos vocês que estão aqui até agora. E que obrigada a você, Ká. Gratidão, Tati, gratidão. eu tô linda, obrigada. Obrigada, uma ótima noite para vocês. Beijocas. E até mais. Beijinhos.